Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e hoje vou fazer o resumo da aula 2 do nosso mini curso do mês de outubro, Familiarização com o Selfibras, ministrado pelo professor Matheus. Essa aula foi focada na parte escrita da prova, mas antes disso, o professor Matheus trouxe a grade de avaliação, que é a pontuação dada de 0 a 5 em cada tarefa da prova do exame do Selfibras. E vocês podem encontrar também essa grade de avaliação nesse site aqui, que eu coloco para vocês na fonte, no site do INEP. Então, é importante falar para vocês que cada texto da parte escrita, ele é avaliado por 2 examinadores, ou 3 caso houver disparidade entre as notas. Então, vamos supor que um avaliador deu 1, o outro deu 4, como são notas muito distantes, entra um terceiro avaliador, tudo bem? E eles vão dar uma nota, então, de 0 a 5, sendo 0 um pior desempenho e 5 um desempenho máximo, melhor desempenho. A nota final do candidato na tarefa vai corresponder à média das notas dos avaliadores. Tudo bem? Então, vamos ver um pouco. Eu trouxe aqui de forma resumida o que se espera em cada uma dessas notas. Então, para zerar, para ser nota 0 na sua tarefa da parte escrita, o que pode acontecer? Pode ter uma relação de interlocução equivocada, então sempre vai ter um locutor, que é a pessoa que vai estar escrevendo para alguém. Então, se essa relação estiver errada, equivocada, a prova é zerada. Ou também se tratar de um tema diferente daquele que está pedindo no enunciado, ou se houver a reprodução do texto base, sem marcas de autoria. Então, vocês vão ter, por exemplo, na tarefa 3 e 4, um texto para ler. Se vocês apenas pegarem aquele trecho e reproduzirem o texto de vocês, sem ter uma marca de autoria, sem escrever com suas próprias palavras, também essa tarefa é zerada. Ou caso vocês ignorem o texto base, não falem nada sobre aquele texto que foi dado para vocês como base, ou se for uma produção insuficiente para avaliação. A nota 1 se espera para dar uma nota 1. Se a pessoa, o participante, realiza de modo muito superficial ou não realiza a ação de interlocução solicitada, então não coloca quem que é o locutor, quem que é o interlocutor, qual que é o objetivo daquele texto. Se não constrói o gênero discursivo proposto, então vamos supor que é solicitado que se escreva um e-mail, que é o que nós vamos ver hoje. E o participante não escreve outro gênero discursivo que não seja o formato de e-mail, também pode gerar essa nota 1. Ou equívocos graves de compreensão, né? Se escreveu totalmente em outra língua, não dá para entender aquele texto, ou problemas frequentes de clareza e coesão, aquele texto não está coeso, não está uma ideia ligada na outra, e o avaliador não consegue compreender aquele texto, é nota 1. Nota 2, quando essa relação de locução que eu comentei com vocês é pouco consistente, até tem ali, mas não fica muito claro, ou se apresenta problemas na construção do gênero, então, igual eu falei para vocês, no e-mail, vocês até trouxeram prezado, mas ficou alguma outra falha ali no gênero discursivo solicitado, ou se tem uma inadequação entre o propósito do texto, o objetivo do texto e a interlocução. Então, não fica claro para que se está escrevendo aquele texto, para
quem ou quem está escrevendo, isso não fica muito claro. E também os problemas de clareza e coesão, igual na nota 1, mas que aparecem apenas em alguns momentos que vão dificultar um pouco a leitura daquele texto. Nota 3 é quando o participante ele coloca uma relação de interlocução no gênero discursivo adequado que está proposto naquela tarefa, apesar de ter algumas pequenas falhas. E quando não contextualiza com todas as informações necessárias. Então, por exemplo, vocês têm o texto base para escrever o texto de vocês, do participante. E aí vocês citam alguma coisa daquele texto base, mas não explicam sobre aquilo, não explicam melhor sobre aquilo. E é importante vocês saberem que o texto de vocês tem que ser autônomo, então ele não tem que depender de outro texto. Então vocês estão tendo acesso àquele texto base, mas a pessoa fictícia que vai receber o e-mail de vocês não vai saber desse texto base. Então é importante colocar algumas informações que fiquem compreensíveis apenas a pessoa lendo o seu texto, a sua produção. Então, se isso não está claro, a nota é 3. Bem, é um dos critérios, que eu coloquei de forma resumida algum dos critérios. Para se obter nota 4, então tem uma boa relação de interlocução dentro do gênero discursivo que é proposto. Essas informações que eu falei para vocês são contextualizadas na produção textual de vocês. O texto é bem claro, é coeso, uma ideia ligada na outra. E tem algumas possíveis inadequações que vão comprometer a fluidez da leitura. Então, não compromete assim a compreensão, mas pode ser que a pessoa tenha que ler mais de uma vez, voltar um pouco no texto para entender algumas ideias que foram colocadas aí, a nota 4. E para se obter a nota máxima, que é 5, tem que estar bem clara essa relação de interlocução dentro do gênero discursivo que é proposto na tarefa. Importante que essas informações necessárias estejam contextualizadas e de forma autoral, que vocês coloquem com as suas palavras e que sejam pertinentes aquelas informações para o texto de vocês, para o objetivo daquele gênero que vocês estão escrevendo. E pode apresentar eventuais inadequações ou equívocos que não vão comprometer nem a interlocução, nem a fluidez da leitura e que vai deixar o texto claro. Então, por exemplo, se vocês estão falando de espanhol, soltou uma palavra em espanhol lá no meio, mas que dá para entender, não tem problema. Isso não vai impedir de tirar uma nota 5, desde que o texto esteja claro. E aqui o professor Matheus trouxe essa tarefa que eu trago de forma resumida para vocês, que é a tarefa 3 da prova de 2019. Esse 2 é porque ela foi realizada no segundo semestre de 2019. Tudo bem? Então, aqui tem uma reportagem. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link dessa prova, tudo bem? Para que vocês possam ler esse texto com calma. Então, aqui tem uma reportagem de uma revista que tem como título um projeto para salvar o maior peixe da Amazônia. Aqui são algumas ideias que o professor Matheus pensou junto com os alunos, no momento da aula, do mini curso. É importante o quê? Vocês irem lendo esse texto no momento da prova e já irem anotando algumas informações relevantes. Então, aqui, por exemplo, do que se trata esse texto? Um projeto para salvar o maior peixe da Amazônia. Então, que projeto é esse? Aí vocês vão tirar daqui do texto, já tentem colocar com suas próprias palavras para não ficar uma cópia do texto base, tudo bem? Então, ele é um projeto de manejo sustentável que protege o peixe pirarucu, que é um dos maiores peixes de água doce do mundo e que tem uma grande importância para a cultura e para a economia da região amazônica. Então, vocês já podem ir tirando essas ideias. Então, está falando de um projeto. Que projeto é esse?
por quem que ele foi criado, né? Se citar aqui no texto, foi criado por João Campos Silva, que ganhou o prêmio. E quais são as ações propostas por esse projeto? Aqui tem a descrição das ações, que vocês vão achar tudo isso durante a leitura do texto. E, além disso, acrescenta a informação de que o projeto envolve 40 comunidades. Quais os benefícios desse projeto? Que ele permite o aumento da população de pirarucus e outras espécies da região, incentiva a economia local. Então, vocês vão ter um texto base, que vocês já podem, ao ler, tirar algumas informações e escrever com suas próprias palavras. E aqui vai ter o enunciado. É interessante também, se vocês acharem melhor, ler o enunciado antes, porque vocês já leem esse texto base já pensando na proposta da tarefa, tudo bem? Então, aqui, vamos ler junto o enunciado, e é importante, ao ler esse enunciado, que vocês já destaquem os itens importantes desse enunciado que vão ser contados na nota de vocês, como a gente viu anteriormente, a grade de avaliação. Então, normalmente o locutor vai ser sempre fictício, não vai ser você próprio escrevendo o texto como você, mas como alguém, um outro alguém fictício. Então, aqui nesse enunciado, você é biólogo ou bióloga e após ler sobre o projeto de João Campos Silva, que é esse do texto base da reportagem, decidiu propor um projeto semelhante em sua cidade. Escreva um e-mail para empresas privadas solicitando apoio financeiro. Em seu texto, destaque os pontos positivos do projeto que inspiraram você e apresente a sua proposta. Então, aqui, quais são os itens importantes desse enunciado que eu tenho que ter no meu texto? Quem é o locutor? Quem está escrevendo esse texto? Um biólogo que está inspirado no projeto de Campos Silva, de João Campos Silva. Quem que é o meu interlocutor? Para quem que eu vou escrever esse texto? Para empresas privadas, tudo bem? E para que eu tenho que escrever esse texto? Qual que é o objetivo do meu texto? É convencer essas... você vai solicitar apoio financeiro. Então, o objetivo é convencer as empresas a financiarem o seu projeto, a darem dinheiro para o seu projeto. E, muito importante, o gênero discursivo é um e-mail. Sempre lembrando, então, que nesse caso, vai ser um e-mail formal, porque é dirigido a empresas privadas. Alguém que você não conhece, que não tem intimidade e quer para pedir um apoio financeiro. Então, tem que ter uma estrutura formal o seu texto. E o que mais precisa, né? Quais as ações que você precisa colocar no seu texto? Destacar os aspectos positivos do projeto de Campos Silva, porque os pontos positivos do projeto que inspiraram você. Lembrando que a pessoa do e-mail não vai ter lido esse texto base. Então, você, ao escrever, precisa colocar todas as informações necessárias ao destacar esses pontos positivos. Não precisa entrar em muito detalhe, mas colocar esses pontos positivos do projeto que inspiraram você e apresentar a sua proposta, né? E solicitar esse apoio financeiro. Então, falar uma proposta diferente desse projeto, mas tem relação de uma forma autoral, e solicitar, convencer essa empresa de apoiar financeiramente o seu projeto. Tudo bem? Aqui, pessoal, nesse link eu deixo para vocês também na descrição do vídeo, vocês têm acesso ao caderno de tarefas comentadas dessa edição, mas vocês podem ter acesso ao caderno de tarefas comentadas de qualquer edição. São tarefas, né, de pessoas, de participantes,
que fizeram e eles apontam o que está de certo, o que está de equívoco, o que está faltando, mas não identifica a pessoa que fez a prova. Fiquem tranquilos. Mas você tem acesso a essa tarefa. Eu vou trazer um exemplo já para vocês. Falando rapidamente sobre o e-mail, então, que é o gênero textual que foi pedido, que foi solicitado nessa tarefa, e que ele aparece de modo frequente no CELF-Brás. O e-mail é um gênero que vai remeter à carta, só que não a versão digital. Esse teor da mensagem pode ser tanto formal quanto informal, mas nós já vimos que nesse caso é formal. E é importante priorizar uma objetividade e clareza na mensagem desse e-mail. E ele tem uma estrutura específica. É importante ter uma abertura, o corpo do texto e um fechamento. Então, na abertura formal, pensando em contexto formal, vocês poderiam colocar prezada empresa privada, cara empresa privada, estimada empresa privada, tudo bem? Na abertura. E aí começa o texto na linha seguinte e fecha com atenciosamente, cordialmente, certo? E no corpo do e-mail é importante, então, ter todas as informações necessárias para o seu destinatário, que é o interlocutor, que são as empresas privadas nesse caso, e recomenda-se parágrafos curtos, ideias coesas, que sejam uma ligada à outra, e de compreensão rápida, né? Que não seja uma frase muito complexa que a pessoa precisa ficar voltando para entender o que se quer com aquele e-mail. Então, para finalizar, que eu trouxe um exemplo para vocês de uma tarefa tirada daquele caderno de tarefas comentadas, que teve a nota máxima, a nota 5. Aqui a pessoa colocou a data, de, para e o assunto. Se vocês não colocarem essa parte, não tem problema, não vai ser descontado, desde que fique claro no corpo do e-mail quem que está escrevendo, para quem e sobre o que, tudo bem? Então, aqui, venho por meio deste solicitar o apoio de vocês num projeto que poderia ter grande impacto na nossa cidade. Então, já começa, né, falando do porquê do e-mail. E aqui a pessoa se identifica, ó. Ela fala quem é o locutor. Sou biólogo e tenho observado nos últimos anos como a pesca ilegal do peixe pirarucu na nossa região tem diminuído a possibilidade dos pescadores da cidade de garantir seu sustento. Considerando outras iniciativas de sucesso, como a do biólogo Campos Silva, então aqui ele cita, né, a pessoa cita o participante, cita essa iniciativa do biólogo, gostaria de contar com a ajuda e apoio financeiro de vocês para desenvolver um projeto de manejo sustentável do pirarucu e de desenvolvimento local. E aqui a pessoa foi bem autoral, criativa, trouxe as suas ideias, né, que também era uma das solicitações da tarefa, do enunciado da tarefa. Propor algo, né, propor algo inovador no seu projeto, e não apenas copiar a ideia do projeto do biólogo Campos Silva. Então, proponho construir casas em lagos para vigiar as águas, definir períodos do ano para a pesca, cotas por comunidade que permitam proteger o ecossistema e garantir o sustento financeiro. Tenho certeza que juntos podemos proteger nossos recursos e desenvolver a cidade. Aí, aqui um fechamento, aguardo sua resposta. Grata pela atenção. Atenciosamente, bióloga da cidade. Né? Então, é importante não colocar uma identificação pessoal de vocês aqui. Então, colocou bióloga da cidade, se identificou, ficou claro o interlocutor para quem está se dirigindo esse e-mail. E apesar dela não ter detalhado, do participante ou da participante não ter detalhado sobre as iniciativas do texto base, ela trouxe um pouco para que era esse projeto,
trouxe ideias para o próprio projeto, apesar de ter também alguns erros de grafia, isso não prejudicou o entendimento, muitas vezes até passa despercebido, então, por isso, a nota 5. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês, tudo bem? No próximo vídeo sobre a aula 3 do professor Matheus, eu vou fazer um resumo de como foi, vai ser mais focado na parte oral. Então é isso, obrigada e até a próxima.